Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra em Apocalipse, primeiro capítulo, primeiro verso. A palavra fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O assunto são as revelações do Apocalipse. O livro do Apocalipse é tido como complexo, porque é um livro muito espiritual. Como se trata da revelação de Jesus Cristo, só se penetra nele pela revelação. Ninguém vai entendê-lo com estudos até bíblicos, com suas razões, com inteligência. Não se penetra no livro assim. E houve uma orientação da parte do Senhor que passasse alguns aspectos para este grupo que tem o primeiro contato com Manaim, porque os irmãos que estão chegam com diversos conceitos a respeito tanto da pessoa do Senhor Jesus, como do tempo que estamos vivendo, diferente daquele que é o conceito bíblico. E nós pretendemos aqui passar algumas informações importantes no contexto da palavra de Deus para a vida dos irmãos. O autor do livro é o Senhor Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. O autor, ou o escritor, foi João, o que escreveu o Evangelho segundo João, também chamado o apóstolo do amor, pela forma como ele escreve. Foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, depois da ceia. O Senhor, demonstrando com este ato, daria a ele, João, revelações mais íntimas a seu respeito que os demais. Também foi aquele que, depois da ressurreição, quando Pedro teve um diálogo com Jesus e os dois caminhavam juntos, quando Pedro voltou, se viu que João o seguia e perguntou a Jesus: Senhor, e dele o que será feito? E o Senhor Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa a ti? Correu então um dito entre os discípulos de que João não ia morrer. Mas o Senhor Jesus não disse que ele não ia morrer, disse só: se eu quero que ele fique até que eu volte. João foi o último dos discípulos a morrer. Foi pastor de diversas igrejas que estavam na região de Jerusalém, de Israel e na região da Ásia. Passou pelas ondas de perseguição à igreja e estava exilado na ilha chamada de Pátimos, já com seus 98 anos de idade, e guardava no coração a revelação que o Senhor lhe fez, dizendo: se eu quero que ele fique até que eu volte. E ali ele ouviu, atrás dele, uma voz como de trombeta, e ele voltou-se para olhar, e quando ele olha, ele viu aquele que disse a ele: se eu quero que ele fique até que eu volte. Só que ele não viu o Jesus homem das caminhadas, ele viu o Jesus que ressuscitou, o Jesus que venceu a morte, o Jesus glorificado, ou seja, Jesus na sua glória. Que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, estava na glória com o Pai deu uma missão de salvação do homem, ele desceu à terra, se fez homem, morreu, pagou o preço e ressuscitou, e hoje ele está vivo para todo sempre. Ele não é mais Jesus homem. Então João vê Jesus glorificado. João foi arrebatado ao céu no dia do Senhor. Então Jesus, que vai voltar para nós,
voltou de uma forma, ele se apresenta a João de uma forma especial e arrebata antecipadamente a João no dia do Senhor para que ele tomasse ciência das coisas que hão de acontecer e mandou que notificasse a igreja. O Senhor vê a igreja em 7 tempos. Quando fala, escreve as 7 igrejas da Ásia, simbolicamente o Senhor está dizendo, escreva, fale a igreja que viveu nos 7 tempos, um tempo que é do Senhor, desde a primeira igreja que viveu com os discípulos, até a igreja que vai viver o arrebatamento. Então, cada igreja dessa tem uma característica. A primeira foi a que viveu com os discípulos. A segunda foi que passou pelas ondas de perseguição e pagou a sua fé com a própria vida. E vieram outras igrejas, que é a mesma igreja do Senhor, a igreja que o Senhor ama, a igreja que será arrebatada. Mandou que escrevesse. Então, estas são as características preliminares do escritor do livro. O assunto do livro é revelar a pessoa do Senhor Jesus. Este é o propósito do livro, revelar quem é Jesus. E o destino do livro é aos servos. O livro não foi escrito para o mundo, porque o mundo não tem como penetrar no livro, não tem nem o interesse da palavra de Deus. Alguma coisa nos moveu a estarmos aqui hoje. Nós tivemos um propósito bem definido. O mundo hoje vive um outro propósito. O mundo não vai entrar na revelação, só os servos. E o livro foi escrito para uma época especial, para um tempo especial, que é o tempo que antecede imediatamente a volta do Senhor Jesus. Este tempo, na linguagem bíblica, é chamado de breve. Os irmãos vão observar que, lendo o livro do Apocalipse, todos leem, entendem muita coisa, mas não se apercebe de certas repetições que o Senhor faz, destacando algumas coisas. O tempo é um desses, para este tempo da volta de Jesus. Então o livro, ninguém vai precisar abrir o livro agora. Diz assim: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Esse brevemente fala desse tempo que antecede a volta de Jesus, para quem o Senhor mandou que escrevesse o livro. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eis que vem com as nuvens, este tempo. O que é, o que era e o que há de vir neste tempo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Tudo relacionado com o tempo. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quando o Senhor falou a Daniel, lá no cativeiro da Babilônia, falou coisas do tempo do fim, e disse a ele: Daniel, celes as palavras da profecia, porque neste tempo tu estarás recolhido ao teu povo. Mas agora, porque o tempo está próximo, o Senhor disse a João: não celes, notifica a igreja. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Findando o livro, a palavra diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E a igreja responde: ora vem, Senhor Jesus. É para este tempo. O livro do Apocalipse é também chamado o livro dos juízos, porque o livro tem contextos históricos e proféticos, e a profecia está relacionada com a história.
Então, há juízos próprios deste tempo. Deus teve e tem juízos para todas as épocas. E há juízos específicos para o tempo chamado breve. Vou dar um exemplo. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um juízo de Deus. Foi. Para que época? Para a época de Abraão e de Ló. Então não foi para nós. Tem aplicações para os nossos dias? Tem. Mas o juízo aconteceu naquela época. Os irmãos vão verificar que quando Deus manda um juízo, Ele manda a salvação também. Houve salvação? Houve. As 10 pragas no Egito foi um juízo de Deus sobre o mundo? Foi. Houve salvação? Houve. O povo de Deus foi livrado das pragas e das dificuldades porque passaram o mundo daquela época. Então, em todas as épocas, houve e existem juízos de Deus. E há juízos específicos para o tempo chamado breve. Os juízos do tempo chamado breve. E nós vamos nos localizar até para saber onde que nós estamos dentro da profecia e da história. O livro fala de diversos juízos do tempo breve, da época da volta de Jesus. Os juízos na soltura dos cavalos, os juízos das 7 taças de ira, diversos juízos. Mas nós vamos nos concentrar, falar especificamente dos juízos no toque das trombetas. E por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: eis vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque no soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressurgirão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados pelo Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Isso vai acontecer no toque das trombetas. João foi arrebatado ao céu, ora ele do céu olhava para as coisas da terra, ora no céu ele via as coisas do céu. E ele estava diante do trono de Deus e viu que 7 anjos se preparavam cada um para tocar a sua trombeta. A trombeta significa um aviso de Deus. No passado, Israel se guiava por toques de trombeta, para levantar, para debandar, para se preparar para a guerra e para diversas coisas. Os toques eram, ora um som breve, ora um som contínuo, ora um som retinindo, diversos sons, eles identificavam. Mais tarde Deus compara o toque da trombeta com a profecia do que o profeta falava. E disse o seguinte: aquele que ouvir o toque da trombeta, dê-se por avisado. Fala de um sinal e de um aviso de Deus para o seu povo. E no Apocalipse a palavra é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Houve um silêncio no céu por meia hora. E ele viu que foi colocado mais incenso no altar do incenso, e a fumaça subiu perante o Todo-Poderoso. O incenso fala das nossas orações. Quando nós oramos, a nossa oração, como um incenso suave, sobe perante o Senhor, ele cheira o incenso, ou seja, ele toma conhecimento das nossas aflições e ele determina as ações da parte dele. O silêncio fala de que nos parece às vezes que a nossa oração não está sendo ouvida, de que Deus não está tomando conhecimento do que se passa conosco, o que não é verdade. A verdade é que Deus tem um tempo certo para dar resposta. Mas o altar do incenso estava lá no templo, porque Deus ouve a oração dos seus servos. Antes disso, João tinha sido levado e viu as almas daqueles que morreram por amor ao Senhor Jesus. E eles reclamavam, eles diziam assim: Senhor grande dominador, até quando tu não vingas o nosso sangue que foi derramado? Ninguém quer levar prejuízo em nada, não é?
em nada, na mínima coisa, ninguém quer levar prejuízo. Mas muitos levam prejuízo por causa do Senhor, mas tem a recompensa. Aí o Senhor mandou que dissesse a eles, que eles aguardassem mais um pouco. E foi dado a eles que vestissem vestes brancas, até que chegasse o tempo certo de o Senhor dar a resposta. O Senhor tem os motivos. Então aí o primeiro anjo se preparou, o primeiro anjo tocou a trombeta. Quando o anjo tocou a primeira trombeta, 1/3 do verde foi queimado no mundo. E vem a pergunta aos irmãos: 1/3 do verde nos nossos dias, na nossa geração, foi queimado? Sim? Sim. É o toque da primeira trombeta? Alguém ouviu a trombeta tocar? O mundo conhece a história. O servo conhece a história e a profecia. E a história está relacionada com a profecia. Quando nós examinamos a história, ouvimos a profecia e entendemos que se refere àquela tal coisa, nós ouvimos o toque da trombeta. Então os irmãos hoje ouviram o toque da primeira trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta. E 1/3 da vida no mar pereceu. Já aconteceu isso? Já? Podem falar. Já. Jacques Cousteau, o maior conhecedor dos oceanos e um dos maiores conhecedores da parte selvagem do nosso planeta, disse na década de 70, ele fazia pesquisas científicas com um navio chamado Calypso, morreu há 2 anos mais ou menos, ele disse que 40% da vida no mar havia morrido. Nós vamos ficar com os 33% da palavra, que pesquisa também tem margem de erro. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu alguma coisa que a Bíblia chama de absinto sobre as fontes das águas. E as pessoas que beberam da fonte das águas, 1/3 delas pereceu por causa das águas. Na nossa linguagem podemos dizer que a água, como se apresenta na natureza, ficou imprópria para ser bebida. Ela ficou contaminada e envenenada. 1/3 pereceu. Aconteceu isso? Quase todas as cidades do mundo têm hoje uma estação de tratamento de água, porque a água, como se apresenta na natureza, não tem condição de ser bebida. Houve uma reunião de ecologia, a Eco 92, em 1992, no Rio de Janeiro, no Rio Centro, onde compareceram as autoridades do mundo inteiro, e lá se ouviu uma expressão muito representativa para a igreja. Eles disseram assim: aqui estão os representantes do mundo. O mundo tende a se unir num governo único, né? E nesta reunião eles tiraram diversas conclusões. E uma delas foi que, mesmo com as estações de tratamento, 1/3 do terceiro mundo, naquela ocasião, não tinha ainda acesso à água limpa. Então essa trombeta tocou. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que eles não brilhassem semelhantemente, nem de dia nem de noite. Tocou essa trombeta? Hein? Essa não tocou não. E nós entendemos que a quarta trombeta do Apocalipse se refere à última trombeta de que Paulo fala, apesar de serem 7 trombetas, porque o que acontece? São 7 trombetas, a quarta fala do arrebatamento, a igreja será tirada, arrebatada, e as outras 3 trombetas tocarão, trazendo juízos que o mundo nunca viu para aqueles que ficarem. Quando a igreja for tirada, o Espírito Santo também vai ser tirado. O que detém a intervenção maior do adversário é o Espírito Santo que está no nosso meio, que impede que o anticristo se manifeste. Uma vez tirado, o mundo estará nas mãos do adversário. João, quando estava narrando isso, escrevendo, logo que ele falou da quarta trombeta, ele acrescentou: e vi um anjo que voava pelo meio do céu,
dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das 3 trombetas que ainda hão de tocar, a grande tribulação. Aliás, Jesus, no sermão profético, quando ele falava do fim dos tempos, ele disse que assim seria a vinda dele, como o relâmpago que sai do Oriente e se esconde no Ocidente. Naquele dia, o Senhor enviará os seus anjos, que ajuntarão os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, com rijo clamor de trombeta. Naquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. É a mesma coisa. Aí os irmãos que estão aqui, alguns apreensivos, perguntarão: vai tudo desabar? Vai tudo desabar? O Senhor, quando criou, Ele criou do nada por um tempo. Nós transformamos as coisas, mas Deus criou do nada pelo poder da sua palavra. E quando Ele cria, Ele usou um verbo hebraico, que é o verbo bará, que significa criar do nada por um tempo. As poucas vezes em que aparece na Bíblia o verbo bará, aparece relacionado somente com a pessoa de Deus, que é o único que tem o poder de criar do nada. Então, quando Ele cria, Ele já deixa a sentença de acabar também, porque Ele criou por um tempo. Então, tudo que existe visível vai acabar. Vai desabar? Vai. Menos uma coisa. O que não vai acabar nem desabar? A obra que o Senhor está realizando. Por isso a igreja está segura na presença do Senhor, que antes que estas coisas aconteçam, o Senhor vai tirar a sua igreja daqui e levar para Ele. Este é o momento, então, só falta o toque de uma trombeta, da igreja estar identificada com o Senhor, integrada na obra, batizada com o Espírito Santo, com dons espirituais, integrada com a revelação, tendo o Senhor como prioridade, procurando ter a sua família na presença do Senhor, porque só falta uma trombeta para tocar e nós vamos estar preparados para o toque da última trombeta. E enquanto nós estamos nesta posição, o mundo vive com Deus morto, porque a igreja foi com Jesus até a morte e ressuscitou com Ele, porque confia nele para a sua salvação. Mas o mundo conviveu com Jesus homem, morreu com Ele, ficou na morte com Ele e convive com Deus homem, ou com Deus material. A fé é crer naquilo que não se vê, a prova das coisas que não se veem. O que nos dá a fé é a convicção no nosso Deus, dada pelo Espírito Santo. Não tem nada em que pegar, não é material, não é palpável, porque a fé é assim. A fé é a esperança do porvir. Abraão, o Senhor disse a ele que faria dele uma multidão, morreu tendo um filho só, crendo com toda certeza que Deus ia fazer aquilo que disse. Isso é fé. Isso é fé. Crer na palavra. Mas o mundo, como não tem isso, o mundo criou tudo material para justificar uma fé que não existe. Podemos tomar a festa máxima do mundo, que é o Natal. O que se vê no Natal? É preciso material para justificar? Claro que é, porque não tem um Deus verdadeiro, é preciso um Deus material. Então é a árvore de Natal, a penumbra, a música de fundo, os presentinhos. As pessoas ficam mais dóceis em dezembro, né? Ficam mais conciliadoras, tratam melhor as pessoas, envolvido no clima emotivo daquela festa. E realmente pode haver emoção, qualquer pessoa, o servo também pode ter emoção. Só saber que nosso Deus está muito além do que todas estas coisas. Nosso Deus não é material, nosso Deus é um Deus presente, que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por isso o mundo criou também uma figura de Jesus homem, diferente daquela bíblica. O mundo crê num Jesus bonito, para começar, bonito,
olhos azuis perdidos no horizonte, cabelos louros sedosos, roupa de linho fino. E a Bíblia fala de um Jesus homem completamente diferente desse. A palavra, ninguém precisa abrir a Bíblia, fala dele assim: como pasmaram muitos à vista dele, Jesus homem, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Era como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa era a figura de Jesus. Nenhum aspecto bonito. Galileu, moreno de cabelo crespo, é a figura, o perfil da pessoa daquela região. Tão igual aos outros, ou até com aspecto pior do que os outros, que Judas, para entregá-lo, o cumprimento não é como dar a mão aqui. Lá no Oriente Médio, desde aquela época, o cumprimento é o beijo no rosto. Cumprimento beijando. Então ele teve que beijar Jesus para mostrar quem era. Porque se ele fosse diferente, era só dizer, é o louro de olhos azuis. E era também uma figura desprezada. Desprezada é você ser excluído de uma ocasião que não é própria para você. Tem pessoas mais importantes. E ele foi convidado a jantar com Simão fariseu, um homem rico, judeu. E Simão deixou de fazer com Jesus as coisas que todas as casas faziam. Em primeiro lugar, cumprimentar com um ósculo, ou cumprimentar com um beijo no rosto. Ele não fez. Achou aquela figura simplória demais. Não deu água para os pés, que toda pessoa que vinha de caminhada, a casa dava água para os pés, que dava o conforto e lavava os pés. Também não deu óleo para os cabelos, porque era comum a pessoa que vinha caminhando, pela ação dos ventos e da poeira, os cabelos ficavam embaraçados, mais grossos, e ungindo os cabelos ficavam sedosos, ou macios outra vez. Então ele não fez nada disso, e assentaram à mesa. Quando assentaram à mesa, uma mulher começou a chorar aos seus pés, lavando os seus pés com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, ungia os pés de Jesus e beijava os seus pés. E Simão pensou com ele assim: se este homem fosse profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher que está aos seus pés, porque é uma mulher pecadora. E Jesus, que é tanta coisa e que é também o Filho do homem e que sabe o que está dentro do homem, ele disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Vai falar dos meus talheres, dos meus pratos finos que estão sobre a mesa. E ele disse: que te parece? Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, ele perdoou aos 2. Qual deles vai amar mais aquele senhor? E ele falou assim: eu tenho para mim que foi aquele que foi mais perdoado. E Jesus disse a ele: disseste bem, entrei na tua casa, não me deste água para os pés, mas esta mulher tem lavado os meus pés com suas lágrimas. Não me deste óleo para os cabelos, mas esta mulher tem ungido os meus pés com óleo. Não me deste ósculo,
mas esta mulher não tem cessado de beijar os meus pés. E porque ela amou muito, os seus muitos pecados são perdoados. Mas aquele que é pouco perdoado, ama pouco. Essa era a figura de Jesus. Ninguém iria se converter a ele pela sua aparência. Iria se converter a ele pela palavra de poder que estava nos seus lábios e pela missão que o Pai entregou a ele para realizar. Uma ocasião ele estava no meio de um grupo de doutores da lei, de escribas e fariseus e discípulos. Ele começou a falar da sua morte e da sua ressurreição. E quem estava lá começou a dizer assim: é muito duro esse discurso. E começaram a se afastar. E Jesus virou para os discípulos e disseram assim: quereis vós retirar-vos também? E Pedro voltou e disse assim: Senhor, nós não temos para onde ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. Esse era o Jesus. Esta era a figura de Jesus. Ninguém vai se converter por aparência de ninguém. Ninguém. Nós vamos nos converter pelo poder de Deus, pela palavra de poder do Senhor e por aquilo que Ele veio realizar em nosso favor. Mas o mundo, então, o mundo vive esta situação. E João, quando olha para Jesus, ele não viu Jesus homem, ele não viu Jesus das caminhadas com ele viu Jesus na sua glória. E ele viu uma figura ainda simbólica. E nós vamos ver o que João viu, porque nós vamos passar a entender melhor a respeito de Jesus glorificado. Jesus, ele veio como homem, pagou o preço pelas nossas vidas, ressuscitou, venceu a morte, está vivo para todo sempre e está no nosso meio. Jesus glorificado, o Todo-Poderoso, está no nosso meio. Então, o que João viu? Virei-me para ver quem falava comigo. E vi 7 castiçais de ouro, 7 igrejas. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, que está no meio dos 7 castiçais. Em toda a época da igreja, ele está presente, no meio da igreja fiel. Vestido até os pés de um vestido comprido, fala das vestes sacerdotais. Cingido pelos peitos com um cinto de ouro, fala da sua autoridade. Todo poder lhe foi dado. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Pode esquecer o quadro. Como a neve, quer dizer, os cabelos brancos falam do amadurecimento, daquele que conhece todas as coisas, daquele que é o ancião de dias, daquele que tem os pensamentos santos. Seus olhos como chama de fogo, porque os seus olhos tudo veem, tudo penetram. É ele que sonda os rins e os corações. Os seus pés semelhantes a latão reluzentes, porque toda a sua caminhada ia na direção da cruz, que era o caminho de justiça para a nossa salvação. O bronze fala da justiça de Deus. Sua voz como voz de muitas águas. Estão ouvindo o som da água caindo? Estão ouvindo o som da água caindo? Está leve. Mas debaixo de muitas águas, uma cachoeira grande, o som toma todo o espaço que existe, não se ouve mais nada. Assim é quando o Todo-Poderoso fala. Quando o Senhor fala, os sons do mundo desaparecem, fica só a voz do Senhor. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes ou de 2 fios. Porque a palavra é a revelação. Quando o Senhor fala, fica claro, é a espada de 2 fios. O que é do Senhor, o que não é do Senhor. O que é do Espírito, o que é da carne. O que é verdade e o que é mentira. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.
O sol reina entre as estrelas, Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Só existe vida na presença de luz. Jesus é a luz da vida, é a luz que dá vida a todo homem que vem ao mundo. Eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. A palavra fala ainda de alguns aspectos, de alguns atributos da pessoa do Senhor Jesus, que também nos interessa, que à medida que estamos falando, nós estamos conhecendo melhor o Senhor Jesus, o nosso Salvador. A palavra o chama de Jesus Cristo, o Messias que havia de vir, o Salvador, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro, a igreja vai depois, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo começa e termina com ele, o Todo-Poderoso, o que tem as chaves da morte e do inferno, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, o Filho de Deus, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é também chamado o Cordeiro. Tudo tem significado profundo. O Filho do Homem, fiel e verdadeiro, o que julga e peleja com justiça. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quando Deus fez, a palavra saiu para fazer, a palavra é Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Há outros atributos, nós temos muito a conhecer a respeito do Senhor Jesus. Tudo que acontece no livro, acontece dentro de um plano de Deus, eterno, que não muda nem vai mudar. O plano de Deus é eterno, imutável, e o plano dele é esse, que ele enviou o seu Filho para dar vida por nós. Aquele que crê no Filho não verá a morte, mas verá a vida. Passou da morte para a vida. Esse é o plano de Deus para o homem. João foi levado diante do trono de Deus e ele viu um livro, pergaminho, selado por dentro e por fora com 7 selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E João sabia que se tratava da nossa salvação. Ele ficou assim, ao mesmo tempo apavorado e ao mesmo tempo totalmente impotente. Ele fez a última coisa que restava e que nós faríamos também, desabou num choro, num pranto. Então, estamos perdidos. Aí veio um ser e disse assim: não chores, e apontou: eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Quando ele olhou, ele viu um cordeiro morto, que era Jesus, pagou o preço, e os anjos cantavam um cântico: digno és de abrir o livro, pois com o teu sangue compraste homens de todos os povos, línguas, nações e povos. Não há outro preço, não há outro alguém, não há outro nome pelo qual sejamos salvos, só o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o presente de Deus para o mundo. Ele deu o seu Filho por nós. Uma outra passagem, Jesus estava
às vésperas da crucificação. E ele bem sabia que ia acontecer. Agora, ele, por quem todas as coisas que existem estão feitas, inclusive o homem, ele ia passar, ele sabia que ia passar pelo escárnio, pelo açoite, pelas mentiras, iam cuspir no seu rosto, iam tirar a sua roupa, colocar uma coroa de espinho para dizer que ele era um falso rei. Então ele orou ao Pai naquele instante, dizendo assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O cálice está muito relacionado com o destino da pessoa, né? As coisas que ele ia beber eram as coisas pelas quais ele iria passar. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não houve resposta. Não houve resposta. E nós poderíamos dar uma resposta para Deus, ajudar o Senhor, nosso Deus. Vamos providenciar uma outra forma de salvar o homem. Vamos salvar pelo dinheiro. Paga? Não. Vamos pagar pela bondade humana, pela caridade, pela esmola, pela boa vontade. Deus, o Pai, não teve resposta. Ele orou a segunda vez, não teve resposta. Orou a terceira vez, não teve resposta. E ele disse: basta, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Único preço. Não há outro preço. Não há outro nome abaixo do céu pelo qual sejamos salvos. O projeto de Deus para o homem, através do seu Filho, que ele enviou para pagar um preço de sangue por sangue, de vida por vida. 2 pastores tiveram cada um uma experiência interessante. Um deles foi convidado a ir a Israel. E ele disse, sabendo que hoje Israel não é a beleza bíblica que nós vemos, Israel hoje é muita idolatria e muito comércio, tem muita gente que se decepciona, que nem volta à mesma se não estiver preparado. Ele diz: só vou se o Senhor me der a oportunidade de conhecê-lo melhor. Quero conhecer melhor a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor disse que ele fosse. Estava no lugar do sepultamento e viu umas cavernas, umas locas de pedra, e ele sentia muito frio. E o Senhor disse a ele: meu filho dormiu muitas noites naquelas cavernas. E ele lembrou do texto: as aves dos céus têm ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Passou pela via dolorosa, a via Crucis, e viu o lugar onde Jesus claudicou. Simão Cirineu foi constrangido a levar a cruz. E ele falou: mas Senhor, ele não era Deus forte? E o Senhor disse a ele: Jesus, homem, era o filho do carpinteiro, carregava a tora nas costas. E ele disse: mas meu filho estava doente naquele dia, suou sangue no dia anterior, apanhou muito, por isso ele morreu primeiro. E outra coisa que poucos sabem, ele não deu a vida na véspera ou naquele dia, ele deu a vida nos 3 anos de ministério, sem pousada, sem dormir direito, dentro de um projeto traçado por Deus, correndo para salvar a mulher samaritana, correndo para salvar o cego de Jericó, correndo para salvar os 10 leprosos, e aquele processo que o Senhor, correndo da sua nação, correndo dos judeus, correndo dos romanos, aquela vida, ele deu a sua vida inteira nos 3 anos, até esgotar tudo, quando ele chegou no Gólgota. E quando ele chegou no lugar da crucificação, ele entendeu porque Jesus foi a fiel e é a fiel testemunha. Porque houve vários tipos bíblicos de Jesus. Davi foi um tipo de Jesus, Sansão foi um tipo de Jesus naquilo que eles fizeram de bom. Salomão, José, Isaac é um tipo maravilhoso, porque Isaac, o Senhor mandou que Abraão sacrificasse Isaac. Ele saiu com 2 moços pela manhã, albardou um jumento, colocou ele sobre o jumento. Jesus entra em Jerusalém, 2 discípulos vão lá e buscam o jumento para ele entrar. Isaac sobe com a lenha do holocausto nas costas, Jesus sobe com a cruz nas costas. Quando Abraão levantou o cutelo para imolar,
houve uma voz do céu que mandou ele parar, sei que tu temes a Deus, e apareceu um carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. E o Senhor disse a esse pastor: eu poupei muito dos meus servos, para que não morressem, mas eu não pude poupar o meu único filho, o filho que eu amo, o filho do meu amor, porque eu amei profundamente a vida do homem. Não pude poupá-lo, meu filho unigênito, meu único filho, eu tive que dar pelo mundo, porque não havia outra solução. Meus irmãos, não há outro projeto, só esse. Jesus é a razão da nossa eterna salvação. É através da fé, é crendo nele que nós entramos no projeto de Deus. O outro pastor estava com câncer agressivo e sabia que ia passar. Pediu um gravador para gravar uma mensagem que falou várias coisas, e nós vamos transmitir aquilo que ele falou em relação à sua família. E ele tomou o gravador e disse para a sua família, dirigiu-se à sua família: o câncer corroeu toda a minha carne, mas não corroeu nem um pouquinho da minha fé. Eu sei que vou partir, e vou partir com saudade da minha família. Lembro os tempos maravilhosos de alegria que passei com minha esposa e meus filhos. Parto com muita saudade, mas eu estou ansioso para, como João, cair aos pés do Senhor Jesus. Eu estou ansioso para cair aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, este seminário que está encerrando agora, todo ele foi preparado por revelação do Senhor. E todo ele, da primeira à última aula, exaltou um único nome, que foi o nome do Senhor Jesus. Nós vamos sair daqui aprendendo, ou melhor, conhecendo melhor a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E vamos sair daqui amando mais o nosso Salvador. Nós gostaríamos de convidar os irmãos, todos que desejarem, a encerrarmos este seminário na posição de João, na posição daquele pastor, de joelhos diante do nosso Salvador. Esplendor, mas ao fluir as celestiais moradas e prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Se antes dos queridos ao redor, então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro quero ver, os seus novéis portais. Eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro Salvador. Toda a igreja. Primeiro quero ver meu Salvador. Ver meu Salvador.
eu quero ver primeiro Salvador. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quero ver meus irmãos e estar com eles no jardim, e os dias idos lembrarei com amor. Queridos, quero vê-los quais partiram antes, sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos Queridos ao redor, então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. Aleluia. Aisha. Deri hai sodriei. Dende cai ainda está em cima. Deri ode canti ai sou. Filhos amados, Lai sodremiei. esta Nahai. é uma hora Eri sodri ai sou. em que deveis Eri canti alai. glorificar o meu nome Deri sodremiei. por tudo que aconteceu Lai nesse sodriai seminário. sedai. Não foi em vão Deri miei. a vossa vinda. Eri canti ai sou. Todas as vezes que Lai sodehai. assistisse às aulas, Eri sodriei. eu falei convosco, Doldre cantre. orientei Lai sou. e tenho acrescentado nestes dias Eri a sodremiei. vossa fé, Laha a sedehai. vossa confiança em mim. Deri sodriai. Há um agradecimento profundo Oldri ai nos sodremiei. vossos corações. Dehai country Eu ai. sei disso. Lai sou. Eu recebo Deri miei. nessas horas Oldre nahai. a vossa glorificação. Lai sodriai. Quanto às vossas preocupações Deri sodre miai sou. com os vossos familiares, Deri nahai sou. estejam quietos, Deri miei. porque a obra Laha é sedehai. minha e eu vou realizar. Oldre country nahai. Nesse instante, Lai sodriei. eu estou realizando ainda no vosso meio Ouço. duas curas Ele country hai em sedai. que não contavam Deles com essa sodriei. vitória. Lahai. O sangue de meu filho foi vertido Deri sodriai. para resgatar o homem Sodre miei. do seu pecado, Denehai. e esta é a bênção que Oldre eu vos country. concedo. Lahai. Batizei com meu espírito nesse dia, Dei e sodriei. agora eu glorifico o meu nome. Oldenai. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Glória igreja a de Jesus. pé. A visão vai ser